Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Ao longo de toda a história da Igreja, muitos estudiosos, professores, pais da Igreja, dentro da Igreja espiritual, tentaram entender o livro do Apocalipse. Para grande parte do corpo de Cristo, o livro do Apocalipse é difícil de entender e de se interpretar. Mas será que Deus pretendia que o seu povo não entendesse verdadeiramente o livro do Apocalipse? Por que Jesus teria dado este livro a João para abençoar o corpo, se não fosse entendido pelo próprio povo de Deus? Claro que se aplicava ao tempo de João, quando ele escrevia para as 7 igrejas que existiam. Porém, também se aplica à igreja ao longo de toda a história. E, especialmente, nestes últimos dias, se aplica a nós. À medida que nos aproximamos da segunda vinda do Senhor Jesus, tudo aquilo que foi profetizado na Bíblia para os últimos dias vão se tornando cada vez mais claro. Um tema que, por séculos, os professores das Escrituras têm tentado identificar são as 2 testemunhas. Muitos dizem que são Moisés e Elias, homens de Deus que já existiram. Tipificando o próprio Jesus, resgatou o povo de Israel diante das garras do faraó, realizando muitos sinais e maravilhas, para que acontecesse o exílio e a demonstração do poder de Deus na libertação do povo do Egito para Canaã. O outro, Elias, o profeta que não foi arrebatado, que agradava a Deus em todos os âmbitos, que o seu poder era tamanha que fez cair fogo do céu pelo poder de Deus. Tudo isso para a honra e glória do Senhor, diante de falsos profetas. Ambos fizeram obras pelo poder do Espírito Santo em seu serviço para Deus. Moisés e Elias apareceram com o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração e todos brilharam com a mesma glória. Por causa desses eventos, esses 2 podem ser considerados como candidatos para as 2 testemunhas, descritas no Apocalipse 11. Mas, realmente, eles são aqueles que virão durante o tempo da grande tribulação, intitulados como 2 testemunhas? Lembramos que no Apocalipse 11, as 2 testemunhas não estão nomeadas. Então, precisamos entender aonde está falando em outra passagem da Bíblia a respeito de quem elas são. Outros estudiosos dizem que as 2 testemunhas são Enoque e Elias. As 2 figuras da Bíblia que não morreram, foram arrebatados diretamente ao céu. Mas será que realmente é isso que as Escrituras falam sobre as 2 testemunhas? Ou são especulações apenas se baseando no fato de que essas 2 personas não morreram? Alguns estudiosos defendem o fato das 2 testemunhas serem o Antigo e o Novo Testamento. Porém,
quando o apóstolo João estava escrevendo o livro do Apocalipse, ele tinha apenas as escrituras do Antigo Testamento e as conhecia muito bem. Tanto é que, ao lermos o Apocalipse, nós vemos muitos simbolismos e linguagens usadas nos escritos dos profetas Zacarias, Ezequiel, Isaías e Daniel, dentre outros. Na verdade, quando olhamos para os dois testamentos, eles estão completamente entrelaçados e conectados um ao outro. Para entender o Novo Testamento, precisamos entender primeiramente o Antigo Testamento, que era as escrituras utilizadas pelos apóstolos e pelo corpo do Messias no primeiro século. Lembre-se que a escritura é viva e cíclica, portanto, uma escritura sempre precisa confirmar outra escritura. O novo está escondido no velho, e o velho no novo é revelado. Entretanto, a chave para entender as duas testemunhas do Apocalipse 11 é encontrada apenas no versículo 4, onde as duas testemunhas são identificadas. E a partir daí, nós temos um ponto de partida para procurar em outros livros proféticos e tentar entender na profundidade. Quando nós lemos o capítulo 11, versículo 4, diz assim: estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Perceba como isto nos dá uma pista para a alternativa que nós temos à luz das próprias Escrituras. E aí sim, nós podemos dizer que estamos caminhando para a interpretação correta de quem são as duas testemunhas. E quando vamos para o profeta Zacarias, descobrimos os mesmos termos utilizados pelo profeta João no Apocalipse 11. Zacarias 4, versículo 1. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas, e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Versículo 11 do mesmo capítulo diz assim: em seguida perguntei ao anjo qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro. E ainda acrescentei outra questão: e o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou: não sabes o que tudo isto quer dizer? E eu confirmei: não, meu senhor. Então ele me explicou: estes são 2 homens ungidos para trazer o óleo santo e servir ao soberano do mundo inteiro. Perceba como o profeta Zacarias compara as 2 oliveiras com 2 pessoas, 2 ungidos, o que nos mostra que está apontando para estas 2 testemunhas descritas no Apocalipse 11. Porém, será que estas 2 oliveiras estão apontando para 2 pessoas individualmente ou 2 grupos de pessoas, sendo um judeu e outro gentil, com o óleo em ambas as oliveiras fluindo para a menorá? O óleo dessas oliveiras ilumina este candelabro de 7 tubos. O candelabro está conectado com as 2 oliveiras. Na Bíblia, a oliveira é um símbolo de Israel e o candelabro de 7 tubos aponta para a igreja. Então, como veremos a seguir, as 2 testemunhas estão apontando para 2 simbolismos de 2 povos, com diferentes características, porém, juntos, formam uma coisa só: o templo vivo de Deus, habitado coletivamente pelo Espírito Santo, a igreja de Cristo. Quando lemos o profeta Zacarias, nós vemos que ele está profetizando historicamente para 2 pessoas naquele tempo: Josué e Zorobabel. Zorobabel era o líder político e governador daquela época. Josué era o líder religioso e sacerdote da época, de quando eles estavam voltando do cativeiro para a terra prometida. Eles tinham a responsabilidade de restaurar o templo
trazendo a palavra de Deus para uma cidade restaurada. Então, naquela época, podemos dizer que Josué e Zorobabel eram as duas testemunhas, no tempo do profeta Zacarias. E aqui nos dá provas de que Apocalipse 11 não está falando apenas de duas pessoas na maneira literal, como dois indivíduos, porque senão estaríamos falando de vários indivíduos aqui, sendo eles Elias, Moisés, Josué, Zorobabel. Também mais uma menção quando lemos o versículo 5, que diz que fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se lhe alguém fizer mal, importa que assim seja morto. Aqui está apontando para uma outra pessoa descrita no Antigo Testamento, o profeta Jeremias. Quando nós lemos Jeremias capítulo 5, versículo 14, diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que eles falaram tais palavras, Jeremias, eis que converterei as minhas palavras em tua boca, em fogo, e a este povo em madeira, e eles serão devorados. Também em Jeremias 23, 29, não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Então a menção do fogo saindo pela boca está apontando para a palavra do próprio Deus sendo utilizada pelos profetas e que também será utilizada pelas duas testemunhas no tempo do fim. Então agora vamos ler Apocalipse 11 para entendermos mais sobre as duas testemunhas, que diz assim: então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior. Não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Deus está sempre medindo o seu templo. Não é medir um edifício literal, mas o coração das pessoas. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E as duas testemunhas também serão medidas em seu coração. E é sobre isso que está falando este início do Apocalipse 11. Para que existam testemunhas, elas precisam ser provadas, testadas e medidas em seu coração, dentro do templo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Deus está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É este que o Pai procura. No Antigo Testamento, dentro do templo, Deus estava procurando os corações das pessoas que estivessem diante dele verdadeiramente com ofertas aceitáveis. Todo aquele que estivesse em pecado ou idolatria não era aceitável. Na estrutura do templo, no Antigo Testamento, tinha o pátio externo para os gentios, onde se podia circular à vontade, fazer trocas de dinheiro e até comprar ofertas, animais para fazer o seu sacrifício. A cidade de Jerusalém será pisoteada por todo tipo de nações pagãs por 3 anos e meio. Digamos que este pátio externo entregue aos gentios aponta para um mundo pagão que não foi salvo. E Deus continua medindo-nos como o seu povo, judeus convertidos e gentios, sabendo que o tempo da grande tribulação está próximo. Quando continuamos a leitura de Apocalipse 11, versículo 3, diz assim: e eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco de crina. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante do Deus da terra. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, ele deve, desta forma, ser morto. Estes têm o poder de fechar o céu, para que não chova, nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas, sempre que quiserem. Nos tempos bíblicos, o óleo da oliveira era usado na menorá de 7 lâmpadas no templo, com seus 7 tubos para este óleo. Por estes canais, o óleo corria para manter sempre esta luz acesa. Sem este óleo, as luzes se apagariam.
As 2 oliveiras e as 2 lâmpadas representam Israel e, por extensão, a inclusão também da igreja fiel. O ramo natural e o ramo enxertado. Aponta também para as 10 virgens, a parábola descrita por Jesus em Mateus 25, onde apenas 2 igrejas foram realmente elogiadas, e apontando para 2 testemunhas, Esmirna e Filadélfia, além de 5 virgens prudentes estarem despertas, com óleo em seus candeeiros. No Novo Testamento, vemos que os gentios são enxertados na oliveira, entre os ramos naturais, e a raiz que os sustenta é o Messias, a videira verdadeira. Romanos 11, versículo 17. E se algum dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vos direi, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, entretanto eles foram podados, por causa da incredulidade deles. Porém tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme, porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Em Jesus, judeus e gentios são um novo homem, e a parede que os separava foi quebrada pelo sangue do Messias. Então existem 2 oliveiras que representam Israel, e por extensão e inclusão, a igreja fiel. E 2 candeeiros representando judeus e gentios, o corpo de Cristo, a igreja fiel. Observe que essas 2 testemunhas profetizam por 1260 dias, 42 meses ou um tempo, tempos e meio tempo, apontando para a metade da última semana de Daniel. Observe que elas estão vestidas de pano de saco. Na Bíblia, no Antigo Testamento, quando alguém usava pano de saco, estava em sinal de luto ou um sinal de arrependimento, significando que estas 2 testemunhas vestidas de saco estão em um contínuo arrependimento e consagração a Deus, não vestidas mais com os costumes do mundo, afastadas do sistema. Então, quando olhamos para Zacarias, ao lado do Apocalipse 11, as 2 testemunhas estão sendo definidas como 2 grupos de pessoas, ao invés de 2 indivíduos. E quando olhamos para Romanos, fechamos este argumento. Mais uma vez, estamos interpretando o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e vice-versa. Quando olhamos para o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, João define claramente os candelabros como 7 igrejas compostas de judeus e gentios, ligados por fé ao Messias. Essas 7 igrejas eram 7 igrejas literais que existiam no tempo de João. Porém, acompanha toda a história da igreja e especialmente a igreja representada nos últimos dias. Quanto ao fogo que sai da boca, como já disse anteriormente, está apontando lá para o profeta Jeremias. As palavras que Deus colocaria na boca dele sairiam como fogo devorador. Então, este fogo não é literal, mas está apontando para este poder santificador e convincente que a palavra de Deus, acompanhada pelo Espírito Santo, acende a consciência e o coração das pessoas não salvas, para que elas possam se voltar novamente para Deus. Mais uma característica das 2 testemunhas é que elas têm o poder de fechar o céu para que não chova durante o tempo de sua profecia, além de transformar água em sangue e afligir a terra com qualquer praga, quantas vezes quiserem. Perceba como aqui está apontando nitidamente para os 2 nomes que falamos no começo. O profeta Elias, que em sua época ele podia fechar o céu para que não chovesse. E também para Moisés, que pôde transformar água em sangue e derrubou as 10 pragas por todo o Egito, através do poder de Deus na vida dele. O profeta Joel também falou de um tempo em que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne e que servos de Deus, homens e mulheres, jovens e velhos, profetizariam, falando a sua palavra com poder. Joel 2, versículo 28, e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens
verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Perceba que no dia de Pentecoste, isto foi parcialmente cumprido, pois os discípulos e os demais que estavam ali receberam este poder vindo do alto. Porém, existe uma parte da profecia de Joel que não se cumpriu ali. Não havia sangue, fogo, vapores de fumaça ou as constelações celestiais sendo modificadas. Em outras palavras, o que aconteceu no Pentecoste foi um cumprimento parcial, que será completamente cumprido no fim dos tempos. A primeira chuva do Espírito caiu no dia do Pentecoste. A última chuva cairá novamente no fim dos tempos. Chuva temporã e chuva seródia. O que aconteceu em Jerusalém no Pentecoste acontecerá novamente, e mais uma vez o evangelho do reino irá para as nações. Mas não será uma mensagem de domínio do reino, mas uma mensagem de arrependimento, julgamento vindouro e a urgência de homens e mulheres se arrependerem para serem salvos. E ele estará acontecendo em meio a sangue, fogo e vapores de fumaça. O óleo derramado fará com que o candelabro brilhe e todos vejam a luz em meio às trevas. Apocalipse 11, versículo 7 continua: e quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Chegará o tempo em que vai parecer que Satanás venceu o corpo de Cristo, que estará em total perseguição pelo iníquo, o homem do pecado, o anticristo. Nem todo o povo de Deus é morto. Alguns escaparão. Outros serão levados como mártires. Vemos isso no tempo de Elias. Quando Jezabel matou todos os profetas, Elias foi o único que restou. O profeta ficou bastante desanimado, cansado e temendo por sua própria vida, quando fugiu para a caverna. No entanto, Deus não apenas cuidou e protegeu de Elias, mas reservou em Israel 7.000 fiéis que não dobraram os joelhos a Baal, apontando justamente para estas testemunhas no fim dos tempos, que não adorarão o anticristo. Estas duas testemunhas terão o mesmo poder de mudar padrões climáticos e invocar as pragas que afetarão o meio ambiente, assim como Moisés e Elias. Digamos que o mesmo Espírito que descansou sobre Moisés e Elias repousará sobre as duas testemunhas, enquanto as pessoas serão salvas, mesmo em meio a tantas dificuldades e mudanças ao redor. Quando lemos Apocalipse 11, versículo 7, diz assim: quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida e eles tornaram a ficar em pé. E um enorme pavor tomou conta de todos quantos viram. Então, eles ouviram uma grave voz que se projetava dos céus e lhes ordenou: subi-vos para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as observaram, atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram neste terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. Estas 2 testemunhas vão profetizar na primeira metade da última semana. E esses 3 dias e meio apontam para 3 anos e meio onde ficarão mortos. Apontando aqui para o Vale de Ossos Secos. Eu tenho um vídeo aí falando só sobre as testemunhas espalhadas, mortas, durante 3 anos e meio. Mas perceba que após esses 3 dias e meio, o sopro de vida entra neles. Eles ficam em pé. E aqui está apontando justamente para o evento do arrebatamento.
Então essas duas testemunhas, junto com os demais que serão arrebatados e ressuscitados após a 7ª trombeta e a vinda do Messias, digamos que faz parte do mesmo momento. Basta você ir unindo as palavras e você consegue chegar a este final. À medida que os fiéis judeus e gentios vão ao encontro do Senhor Jesus nos ares, um grande terremoto, como nunca antes, invadirá o mundo. E grandes cidades e arranha-céus nesses dias cairão. O mundo inteiro e todos os níveis da sociedade serão abalados. Aqueles que sobreviverem verão o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus, vindo nas nuvens com os seus anjos e com todos os santos redimidos. Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tudo que Deus não estabeleceu será abalado. Este último grande terremoto vai tirar tudo do seu lugar. Pessoas de todas as esferas procurarão se esconder da ira do Cordeiro de Deus. Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando ele abriu o 6º selo, e então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a gritar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.